Olá, que bom que estamos juntos para nossa reflexão. Hoje é quarta-feira, né? 13ª semana do tempo comum. Um tempo bom para a gente aprofundar um pouco a fé no dia a dia. E hoje, olha, as leituras trazem um tema bem impactante, eu diria. Falam da presença de Deus onde a gente menos espera, sabe? Onde parece que a vida sumiu, nos desertos que a gente passa. E também para aquelas pessoas que, tipo, ficam meio esquecidas. É verdade. Gênesis, o Salmo 33 e Mateus mostram um Deus que age de um jeito bem inesperado. Sim, são leituras que conversam muito entre si, né? Formam um quadro bem interessante da ação de Deus. Tem a misericórdia, que ouve o grito de quem precisa, a providência, que cuida na hora da dificuldade, e, claro, o poder dele para libertar do que prende, do que faz sofrer. E a proposta é essa mesmo, pegar essa palavra e ver como ela se encaixa na nossa vida, no nosso dia a dia. Legal. Vamos começar então com Gênesis, a história de Agar e Ismael. Nossa, Pesada, né? muito. Expulsos sozinhos no deserto, sem água, dá pra imaginar o desespero da Agar. Totalmente. E ali tem um momento chave, sabe? Quando diz, Deus ouviu a voz do menino. Não é algo distante. Deus escuta e age, manda um anjo, renova a promessa de futuro e o mais concreto, mostra para Agar um poço que já estava ali. Ele abre os olhos dela. Nossa, isso é muito forte. Sim, revela um Deus que se importa com quem está na margem, que providencia o necessário. E na hora a gente pensa nos nossos desertos, né? Com certeza. Solidão, um problema no trabalho, uma doença, aquela sensação de estar, sei lá, excluído. Será que Deus não está mostrando poços pra gente e a gente não vê por causa da angústia? Exato. É preciso pedir essa graça, né? De ter os olhos abertos pela fé. Fica a reflexão. E quem sabe um gesto prático, talvez olhar em volta. Quem perto da gente está passando por um aperto? Às vezes, uma informação, uma palavra de ânimo, um contato. Pode ser o poço que essa pessoa precisa hoje. A gente pode ser esse canal. Interessante essa ideia de ser canal. E me leva direto para o Salmo 33. Ah, sim? Um salmo de pura confiança. Isso, aquele verso-chave. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. É a experiência de ser socorrido na angústia, né? Perfeito. A mensagem central ali é essa proximidade de Deus que protege. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Mesmo no meio do caos, a fé garante. Existe um cuidado maior guiando as coisas. Confiar nele traz uma segurança diferente, que não vem só das soluções humanas. E como a gente precisa disso hoje, né? Com tanta notícia ruim, tanta incerteza. Muita ansiedade, né? Demais. O Salmo é um convite para buscar esse refúgio em Deus, não só nas nossas forças. E uma prática simples, talvez. Na hora da preocupação, parar um minutinho, respirar. E rezar algo como, Senhor, confio em Ti. Entrego isso nas Tuas mãos. Buscar essa calma que vem da fé, sabe? Boa dica. E para fechar o ciclo, temos Mateus, Jesus indo até a terra dos Gadarenos. Uma região pagana. Sim, e encontra aqueles homens possessos vivendo nos túmulos, violentos. E o ponto é, Jesus vai até lá, ele toma a iniciativa. É impressionante o poder de Jesus ali, né? Sobre o mal. Ele não só expulsa os demônios, ele devolve a dignidade para aqueles homens. Mostra também que a salvação é para todo mundo, não tem fronteira. Mas aí vem a reação da cidade, que é, no mínimo, estranha. Bem estranha. Em vez de comemorar, ficam com medo. Parece que a perda dos porcos pesou mais. Exato. E pedem para Jesus ir embora. A libertação chega, mas eles, preferem continuar como antes. E aí a pergunta volta pra gente, né? Quais são as nossas prisões? Medos, mágoas, vícios, sei lá, coisas que nos prendem. A ação de Deus pode exigir mudança, renúncia? A pergunta que fica é essa mesmo. A gente está disposto a perder os porcos pela liberdade de verdade? É algo para se pensar. E talvez um passo concreto seja identificar uma corrente dessas na nossa vida e levar para Jesus em oração. Pedir ajuda para se libertar. Buscar ajuda mesmo se precisar, né? Terapia, direção espiritual. Ótimo. Então, resumindo o que a gente conversou, temos um Deus que ouve o clamor de quem se sente esquecido no deserto, Sim, que oferece um lugar seguro na angústia exato. e que tem poder para libertar de tudo que nos escraviza. É uma mensagem de muita esperança. Muita esperança. E que essa esperança não fique só na cabeça, né? Que nos mova a agir.
a sermos também sinais dessa providência, desse acolhimento, dessa libertação para os outros. Descobrir Deus agindo ali nas dificuldades. É isso aí. E se essa nossa conversa tocou de alguma forma quem nos ouve, fica o convite para curtir, comentar. Essa partilha ajuda muito a gente a continuar essa missão, né? De levar a palavra para iluminar a vida. Com certeza. E para fechar, deixa uma provocação final. A libertação que Jesus oferece muitas vezes tira a gente do lugar comum, sabe? Será que a gente está mesmo aberto para essa transformação, mesmo que ela balance um pouco as nossas seguranças? Fica a reflexão. Ótima pergunta. Muito obrigado pela sua companhia e reflexão hoje. Fique em paz e até a próxima.